E aí, galera, tudo bem? A gente vai começar aqui a parte 1 da primeira etapa da nossa disciplina, onde a gente aborda os circuitos que compõem um amplificador operacional, um amplificador diferencial, né? A gente começa discutindo as estruturas básicas de amplificadores em circuitos integrados. Esse é o nome do capítulo 8 do CEDR, inclusive. Mas só fazendo aqui um parênteses, como a gente discutiu na última aula, a gente não fica focado exclusivamente em circuitos integrados, mas a gente aproveita alguns conceitos, né, algumas premissas desse tipo de projeto para discutir estruturas interessantes da célula básica de ganho do amplificador, beleza? Então a gente começa a nossa discussão fazendo um comparativo entre circuitos integrados analógicos e circuitos discretos analógicos. Lembrando que quando a gente fala de circuitos integrados, são circuitos que são construídos sobre uma pastilha de silício diretamente, né, que vão compor o CIs. Né? Agora, os circuitos discretos são aqueles circuitos onde a gente vai comprar cada um dos componentes que constituem o nosso circuito, né, e vai montar sobre uma placa de circuitos impressos. Né? Uma coisa importante para se discutir é que os circuitos integrados analógicos, né, eles apresentam uma série de restrições e também oportunidades ao projetista. Né? E a gente pode condensar isso, né, no seguinte resumo. Então, a primeira premissa que se tem quando se projeta um circuito integrado é que você tem que tentar a todo custo minimizar a área da pastilha. E por quê? Primeiro que você quer miniaturização mesmo, é o conceito básico, né? Mas também porque a área da pastilha é muito cara. Né? Produzir uma pastilha de silício é extremamente cara. Então, se você consegue minimizar a área que você usa para fazer o seu circuito, você consegue uma escala de produção muito maior e efetivamente uma redução do custo do seu componente. Né? E para fazer essa miniaturização, você tem que evitar usar elementos de circuitos que demandam naturalmente áreas maiores. Por exemplo, a gente evita usar resistores ao máximo, principalmente resistores de alto valor, né? E para substituí-los no nosso circuito, normalmente a gente vai ou usar uma topologia que não demanda circuitos resistivos para fazer a nossa polarização ou o ganho do amplificador, quando for necessário algum tipo de resistor propriamente dito, a gente vai usar os transistores polarizados como resistores. Um exemplo disso é fazer o uso dos MOSFETs na região ômica. Né? Em relação aos capacitores, pelo mesmo motivo do resistor, a gente não usa capacitores de alto valor, né? Porque a capacitância está intrinsecamente ligada à distância entre as pastilhas, né, do capacitor, e isso obviamente vai demandar mais área. Então a gente não usa isso, não usa capacitores elevados. Então normalmente os circuitos integrados não têm acoplamento capacitivo, são acoplamentos diretos. E quando há necessidade de usar capacitor, normalmente os capacitores são de baixo valor, que podem ser constituídos com a tecnologia MOS. Né? Então aquela estrutura que usa o óxido de silício como isolante, que compõe a porta dos MOSFETs, pode ser usada para construir também capacitores de baixo valor. Outra questão muito importante é que, para quem acompanha a indústria de chips, né, de processadores, sabe disso, que à medida que a gente vai aumentando a integração dos circuitos integrados, ou seja, aumentando o número de transistores dentro de uma área de pastilha específica, né, a gente acaba tendo a necessidade de reduzir também a tensão de alimentação. Por que isso? Como a gente usa o MOSFET como estrutura básica desse tipo de circuito, à medida que a gente minimiza o tamanho do MOSFET, a gente também reduz o comprimento do óxido que compõe o gate do MOSFET. E como ele é um isolante, né, e todo isolante só é isolante até que eu tenha um campo elétrico que extrapole a rigidez dielétrica daquele isolante, quando meu circuito é muito pequeno, com pouca tensão, eu consigo impor um campo elétrico suficiente para romper a rigidez elétrica do óxido e destruir o meu MOSFET. Então, quanto maior a integração, menor o tamanho dos MOSFETs que compõem o meu circuito, menor também tem que ser a tensão de alimentação. Normalmente, para circuitos de alto nível de integração, a gente tem tensões de alimentação em torno de 3,3 volts, e hoje é mais comum ter até 1,5, 1,4 volts. Então, à medida que você vai aumentando a integração, a tensão só vai caindo. E isso é uma limitação dos circuitos integrados que tem que ser levado em consideração. Agora, tem algumas vantagens também. Né? Quando a gente fala em circuitos integrados, a gente pensa que o projetista tem a liberdade de projetar cada transistor que vai compor o seu circuito. E com isso ele consegue fazer ajustes e
e casamentos que são impossíveis de serem feitos em circuitos discretos. Isso é uma grande vantagem do circuito integrado. E outra questão também é a tecnologia. Enquanto os circuitos integrados têm uma preferência pelo MOSFET, pelos circuitos de tecnologia MOS, até por questão de você poder fazer essa miniaturização melhor, né? Tem uma questão de eficiência também. Nos circuitos discretos, a gente pode fazer o projeto usando TBJ. Os TBJs também são encontrados em amplificadores operacionais. O motivo para isso a gente vai ter mais claro à medida que a gente vai avançando na disciplina, né? Mas de uma forma geral, o MOSFET é o preferido dos circuitos integrados. Bom, e nessa primeira parte aqui, né, a gente vai trazer alguns circuitos utilizados no projeto de circuitos integrados que tentam se aproveitar dessas premissas, né? Então a gente vai discutir isso e tentar ver o que é interessante para a gente também trazer para projetos discretos, né? Bom, a primeira consequência dessa discussão que a gente teve agora, dessas premissas que eu apresentei, né, é que como a gente não vai usar resistores, ou tentar evitar ao máximo usar resistores, a gente não pode polarizar os nossos circuitos amplificadores com resistores. E uma coisa interessante que a gente viu na nossa revisão, poucas aulas atrás, que a grande maioria das estruturas de polarização empregam resistores, a menos de uma. Uma delas usa polarização diretamente com uma fonte de corrente. Então, quando a gente pensa em circuitos integrados, e a gente vê como eles são polarizados, cada etapa é polarizada, a gente vai encontrar várias fontes de corrente, ou espelhos de corrente, guias de corrente, né, que vão polarizar essas etapas, né? E o motivo disso é exatamente ter, primeiro, uma polarização um pouco mais precisa, mais independente de variações de fonte, alguma coisa assim, mas também é porque esse tipo de polarização usa uma área de partilha muito menor do que se colocar um resistor de alto valor. Aqui eu estou apresentando duas topologias de fonte de corrente bem simples, né? São os dois espelhos de corrente que a gente já discutiu na disciplina anterior, né? Ao longo da nossa discussão a gente vai apresentar topologias de fonte de corrente mais robustas, mas para a gente começar a discussão é bom a gente relembrar um pouquinho essas duas topologias que vão servir de base para a gente. Bom, começando aqui com o espelho de corrente com MOSFET, né? A gente sabe muito bem como ele funciona, né? Mas quando a gente vai usar esse cara como polarização, né, a gente também tem que começar a levar em consideração qual que é o efeito early sobre a polarização desse circuito, coisa que provavelmente a gente não discutiu na disciplina de dispositivos e circuitos eletrônicos básicos. Beleza? Então, só relembrando como esse circuito funciona. A gente tem uma fonte de corrente de referência, neste momento não importa muito como ela é gerada, né, que vai polarizar o braço de referência do meu espelho de corrente. Bom, a gente sabe que na questão do MOSFET, como a corrente de gate é zero, a corrente de referência é igual à corrente de dreno do transistor Q1. Como os dois transistores, Q1 e Q2, eles têm a mesma tensão VGS, porque eles estão diretamente acoplados ali, a gente pode escrever a relação entre a corrente de saída e a corrente de referência basicamente como sendo a relação entre KN2 e KN1, ou seja, os ganhos de transcondutância dos dois transistores. Pensando em circuitos integrados, onde eu tenho esses dois transistores construídos sobre a mesma pastilha, eles vão ter características construtivas bem semelhantes. Então, aquele elemento do KN, que é o KN', né, que depende da capacitância do óxido e coisas do tipo, vão ser iguais. Com isso, essa relação se dá basicamente pela geometria do gate. Então, o W sobre L do transistor 2 sobre o W sobre L do transistor 1. Beleza? E eu posso usar isso para ajustar essa relação de corrente. Beleza? Agora, o que acontece quando a tensão dreno-fonte do transistor 2, ou seja, VDS2, é maior do que VGS? Por que isso é importante? Porque a tensão de dreno-fonte do transistor 1 é igual a VGS, porque eu tenho um curto-circuito ali, né? O que acontece então quando as tensões de dreno-fonte desses dois transistores são diferentes? O que vai acontecer é que eu tenho que lembrar que existe o efeito Early, que é modelado basicamente como uma resistência RO em paralelo com o meu circuito. Então, se essa tensão aqui ela é maior do que a tensão do outro transistor, né, eu vou ter uma parcela de corrente líquida passando aqui pelo resistor RO que vai ser somada à corrente IO
definida por essa relação, beleza? Então, significa o seguinte, que eu vou ter um incremento de corrente de saída dado pelo efeito da tensão sobre o transistor. E como é que a gente pode modelar isso, né? Então, uma forma, a gente lembrar aqui a curva de polarização do MOSFET, né? Então, o que eu faço? Eu penso nesta equação, né? E com ela eu vou definir qual que é meu IO sem levar em consideração o efeito de Early. Então esse aqui é o meu ponto IO, né? Determinado. Neste exemplo aqui, KN1 e KN2 são iguais, então o meu IO é igual a IREF, beleza? Jóia. Só que eu tenho aqui a curva do meu transistor. Então o que acontece agora? Então eu vou ter uma tensão, por exemplo, VDS2 maior do que VGS. Agora, o que significa isso? Significa que eu vou ter uma tensão VDS2 aqui, né? E como que eu posso definir agora a minha nova corrente de saída? Então eu vou pegar aqui o meu novo ponto. Então esse aqui tem que ser o meu novo IO. Beleza? Tá. Pegando esse exemplo aqui bem simples, o que eu tenho? Eu estou na região linear do meu transistor, então basicamente eu tenho uma curva, que é essa inclinação aqui, ó. Deixa eu tentar desenhar ela direitinho. Essa inclinação, mais ou menos isso, né? Essa inclinação aqui que é basicamente 1 sobre RO. Então, se eu sei qual que é a diferença entre a minha tensão de saída, VDS2, e a minha tensão VGS, eu posso usar simplesmente uma lei de Ohm para determinar qual que é a diferença entre a corrente de saída real e a corrente de saída dada pela expressão acima, beleza? E como que fica essa relação? É só literalmente isso, né? Eu vou acrescentar um delta de corrente provocado pelo delta de tensão que eu tenho sobre a resistência de saída do meu transistor, a resistência de Early, beleza? Então com isso o que eu tenho? Então eu tenho que a corrente de saída ela vai ser igual à corrente de referência vezes KN2 sobre KN1, ou seja, meu estado de referência, mais o meu delta. E o meu delta é o quê? É a tensão VDS2, que é a tensão de saída do espelho de corrente, menos a tensão VGS, que é a minha tensão de referência ali, né, daquele ponto, dividido pela resistência de Early, beleza? Eu posso manipular essa expressão para ficar uma coisa mais amigável. Por quê? Porque a resistência de saída ela é dada pela tensão de Early, né, que é um parâmetro do transistor, dividido pela corrente de dreno do MOSFET. Né? Neste caso, eu posso fazer uma simplificação e falar que a minha corrente de dreno de referência aqui é essa. Então essa aqui vai ser minha corrente de dreno, chamada corrente de dreno linha aqui, né? E com isso eu posso simplificar um pouco essa expressão, encontrando isso aqui. Então a minha corrente de saída é igual à corrente de referência vezes a relação dos W sobre L dos transistores, vezes 1 mais VO menos VGS sobre a tensão de Early. Beleza? E aí eu tenho uma estimativa de qual que é a minha corrente de saída efetiva. Beleza? Uma aproximação muito boa. Legal. Uma vez tendo definido qual que é a saída de um espelho de corrente, eu posso lembrar que eu posso expandir esse espelho de corrente para fazer a polarização de todo o meu amplificador. Então, por exemplo, aqui eu tenho um transistor Q3, que é uma expansão do espelho de corrente, então eu posso expandir a corrente de referência também para esse ponto do meu circuito. Lógico, não necessariamente são valores iguais, porque depende da tensão sobre o transistor Q3 e depende da relação dos KN dos dois transistores, né? Agora, se eu quiser agora mudar a forma de injeção da corrente, então aqui eu tenho a gente chama de current sink, né? Um circuito que vai absorver corrente do meu circuito, né? Então todos esses espelhos são current sinks. Eu posso tentar fazer também um current source, que é um circuito que vai injetar corrente no meu elemento. Então uma forma disso é usar a saída do espelho de corrente, né, desse de baixo aqui, como corrente de referência de um novo espelho de corrente que está agora associado à tensão de alimentação superior. Né? E aí eu posso polarizar diferentes topologias do meu circuito. Então isso aqui é chamado de guia de corrente. Né? E eu posso usar esse mesmo conceito de calcular o delta de corrente a mais que diferentes tensões podem provocar sobre cada transistor para ter uma estimativa mais precisa de quanto que vai ser
a corrente em cada nó desse circuito de polarização, beleza? Agora, eu posso fazer a mesma coisa para o transistor com TBJ. Por que é importante discutir? Porque o TBJ tem uma característica que o MOSFET não tem, né? A corrente de base de um TBJ não é zero. Por menor que ela seja, ela não é zero. Isso vai provocar uma discrepância entre a distribuição de corrente de entrada e saída do meu espelho, né? Então, como é que a gente analisa isso aqui? A gente lembra que a corrente de coletor de um transistor TBJ é dada por essa expressão, que é a corrente de fuga, né, a corrente de portadores minoritários vezes E elevado a tensão de base emissor sobre a tensão térmica, né? Assumindo, por exemplo, para começar, que os dois transistores têm a mesma corrente de fuga, ou seja, eles são construídos da mesma forma, né? Eu posso escrever que a corrente de referência ela tem que ser igual à corrente IC mais 2IC sobre beta. E de onde eu tirei isso? Eu tirei desse nó aqui. Percebe? A corrente de referência é igual a IC mais 2IC sobre beta, que é a corrente de base dos dois transistores. E com isso eu tenho que a corrente de referência é igual à corrente IC, que também é a corrente de saída do meu transistor, vezes 1 mais 2 sobre beta. Percebe que intrinsecamente eu tenho uma diferença entre a corrente de saída e a corrente de referência, né? Mesmo que os transistores fossem exatamente iguais, coisa que não acontece com o MOSFET. Bom, então a corrente de saída é dada por aquela expressão que é só uma manipulação da equação anterior. Beleza? Eu posso generalizar essa expressão agora com transistores diferentes, considerando que as correntes de fuga agora entre os dois transistores têm um fator de escala chamado M. E se eu fizer as minhas contas, eu vou encontrar que o meu IO agora é o IREF vezes M sobre 1 mais M mais 1 sobre beta. Se os transistores forem iguais, M é igual a 1 e eu volto na equação anterior. Beleza? Da mesma forma que a gente fez para calcular qual que é o efeito de Early sobre esse tipo de espelho de corrente, a gente pode fazer uma manipulação muito semelhante, né, com a mesma filosofia, né, pegar aquela curva de polarização, achar um ponto de referência dado pela relação de corrente que a gente deduziu anteriormente e calcular qual que é o delta de tensão sobre o transistor e aí expressar qual que é o delta de corrente sobre esse transistor agora, né? Essa manipulação vai encontrar essa equação em azul que fala o seguinte, que o IO é igual à relação de corrente que a gente discutiu anteriormente, né, IREF vezes M sobre 1 mais M mais 1 sobre beta, vezes o efeito do delta de tensão, que é 1 mais VO menos VBE sobre o VA2, beleza? A mesma dedução, não vou repetir. Bom, uma vez que a gente fez isso, a gente entende agora como que o meu espelho de corrente ele pode ser utilizado, né, como é que a gente define a corrente de polarização, melhor dizendo, dentro de um circuito. E novamente, né, também assim como a gente fez com o MOSFET, a gente pode transformar um espelho de corrente com TBJ em um guia de corrente para polarizar vários estágios do nosso circuito, né? Joia. Só um ponto que eu acho que é importante comentar é, que é o seguinte, essa estrutura de guias de corrente com esse espelho de corrente pode trazer um sério problema em circuitos discretos, que é o seguinte, o TBJ principalmente é um elemento que tem um coeficiente de temperatura negativo. O que isso importa? Importa que se eu, por exemplo, usar um espelho de corrente desse tipo para polarizar meu circuito, a premissa básica é que eles têm que ser iguais, né, ou ter uma relação conhecida entre os dois transistores ou entre transistores que compõem aquele espelho de corrente. O problema é que se eles não são exatamente iguais, que é uma coisa bem característica de um circuito discreto, eles vão, com a mesma corrente, esquentar de forma diferente. E o transistor que esquentar mais vai ter, para uma determinada tensão VBE, mais corrente sendo drenada do coletor. E como a tensão VBE dos transistores que compõem o espelho são iguais, se eu tenho diferenças de temperatura entre os dois transistores, significa que a relação de corrente entre a corrente de referência e as correntes de saída vai ser mais discrepante do que a calculada. E efetivamente pode chegar a uma situação onde o meu transistor de saída sature, né? É muito comum isso acontecer, né? Então, para circuitos discretos, essa topologia específica aqui pode trazer problemas. A gente vai ver depois como resolver isso na prática. Mas em teoria ou em circuitos integrados pode funcionar muito bem, mas em circuitos discretos
onde a gente não consegue fazer esse casamento térmico, principalmente, isso pode ser inviável. Tá? Então essa topologia para circuito discreto, eu vou repetir, não é uma boa ideia. Bom, uma coisa interessante aqui é o seguinte, existem algumas técnicas para a gente poder reduzir a discrepância entre a corrente de saída e a corrente de referência de um circuito com TBJ, que é uma solução interessante, principalmente para circuitos discretos, onde eu não posso calibrar isso no projeto dos meus transistores. Então, qual que é a diferença dessa topologia de espelho de corrente para a topologia anterior? A principal diferença é esse transistor. O que ele faz? Ele faz com que a corrente de referência que antes era IC mais 2IC sobre beta, agora seja diferente. Porque o 2IC sobre beta está aqui, né? E o que está sendo drenado do ponto X aqui é uma corrente que é igual à corrente de base do transistor Q3. Né? Fazendo a matemática aqui, a gente encontra que a corrente de referência ela tem que ser igual a IC mais 2IC sobre beta vezes beta mais 1. Né? E se a gente manipular isso tudo, a gente vai encontrar que a corrente de saída, que é a própria corrente C, ela vai ser igual a IREF sobre, aproximadamente, né? Sobre 1 mais 2 sobre beta ao quadrado. E, obviamente, beta ao quadrado é muito mais interessante do que só ser dependente de 2 sobre beta. Né? Com isso, eu consigo fazer com que IO, para betas razoáveis, seja bem próximo de IREF. Então, eu dou uma melhorada significativa na minha distribuição de corrente. Beleza? Agora, a influência da tensão de saída sobre a corrente de saída, né? ou seja, levar em consideração o efeito Early, não faz muita diferença aqui em relação ao que a gente discutiu anteriormente. Bacana? Beleza. Bom, discutido isso, a gente relembrou aqui um pouquinho sobre a fonte de corrente. Como que a gente pode utilizar isso no nosso circuito de ganho? Lembrando que uma estrutura de ganho básica, né, em relação ao que a gente conhece até agora, é ter um circuito fonte comum ou um circuito emissor comum. Né? Como eu não posso ter resistores de polarização, e efetivamente não posso ter resistores que componham o ganho desse circuito, eu vou fazer a polarização com essas fontes de corrente. Beleza? E aí eu tenho uma célula que a gente chama de célula básica de ganho. Né? É a célula mais simples de ganho do meu circuito. Então, só relembrando, neste caso a fonte de corrente ela evita o uso de resistores, né, para fazer a polarização do circuito, mas também é interessante, ela consegue prover altos ganhos de tensão, porque agora a resistência de dreno ou de coletor desse circuito de emissor comum e fonte comum é basicamente a resistência de saída da fonte de corrente, que, como a gente vai ver mais para frente, é uma resistência bastante elevada. Beleza? Agora, se eu considerar de uma forma ideal, ou seja, qual que é o circuito ideal que eu tenho ali? Pensando numa fonte de corrente idealizada, significa uma fonte de corrente que tem uma resistência de saída infinita. Então eu vou ter ali o melhor caso dessas estruturas, né, onde o meu circuito de pequenos sinais depende basicamente só do transistor. Né? Neste caso, eu posso calcular uma coisa chamada de ganho intrínseco. Né? Percebe que pelas duas topologias, o ganho dessas estruturas é basicamente menos RO, resistência de saída do transistor, vezes GM. Né? Então esse é o ganho intrínseco, ou seja, o ganho do meu circuito sem carga. E também o maior ganho possível para aquela célula. Joia? Uma coisa interessante, né? Como RO pode ser escrito como VA sobre a corrente de dreno ou a corrente de coletor dos meus transistores. E GM também pode ser escrito em função da corrente de dreno ou de coletor do meu transistor. Eu posso escrever uma equação para o ganho intrínseco que depende só de características do transistor. Para o MOSFET, esse ganho intrínseco é basicamente menos 2 vezes a tensão de Early sobre a tensão de overdrive. Eu não vou fazer a dedução, é até bem direta, né? Mas o que importa aqui é a discussão. Já para o TBJ, esse mesmo ganho intrínseco vai dar menos a tensão de Early sobre a tensão térmica. Tá, e daí? E daí que se a gente comparar as duas coisas, a gente chega a uma conclusão muito interessante. Porque mesmo para transistores MOSFET, onde a tensão de overdrive é pequena, né, isso vai acontecer para transistores utilizados em circuitos que têm uma alimentação muito baixa, eu não posso ter uma overdrive muito grande, né, obviamente. Normalmente, a tensão de overdrive ela é muito maior que a tensão térmica. E, consequentemente, o TBJ vai ter um ganho intrínseco maior do que o MOSFET. Lógico, para circuitos com as mesmas características. Né?
E aí é interessante para lembrar uma coisa que eu falei lá atrás, né? Em muitos circuitos amplificadores operacionais integrados, a gente encontra circuitos com TBJ. Por quê? Porque se você quiser privilegiar ganho, é interessante você usar em alguma parte do seu circuito transistores que naturalmente vão ter um ganho intrínseco maior, né? Diferentemente de uma topologia de circuito integrado, onde o ganho do circuito analógico não é tão relevante, e aí você pode usar o MOSFET, porque ele vai trazer outras vantagens, né? Então esse é um ponto interessante. Bom, galera, então por questão de tempo mesmo eu vou encerrar a aula por aqui, mas na próxima aula a gente vai discutir então qual que é o efeito da gente não ter uma fonte de corrente ideal, ou seja, qual o impacto da resistência de saída da fonte de corrente sobre o ganho da célula de ganho, beleza? E também como que a gente pode fazer para calcular a resistência de saída do espelho de corrente que a gente discutiu, beleza? Então, até a próxima aula, um grande abraço.